No episódio anterior, o Pro tentou ir uma masmorra de 6 andares, onde tem um assassino querendo encerrar sua gameplay. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Após matar um dos largatos voadores, a gente fica pensativo perguntando se Isaac está tentando invocar um filhote de dragão novo. Imagina um dragão esqueleto falando que não seria possível voar, já que só sobraria os ossos, dizendo que a menos que tenha uma habilidade especial nesse novo anel dele. Porta começa a ativar sua habilidade junto com a habilidade do anel, fazendo o filhote de dragão se tornar seu soldado, sem virar um esqueleto. A gente fica surpreso perguntando que porra foi essa? Prota fica só com um sorrisinho na cara. O monstro finge com medo, e a gente joga uma lança nas costas dele, mas o monstro finge desvia e já se vira irritado e pergunta se esse bicho tem olho nas costas. O monstro finge já começa a preparar o seu golpe de bafo da morte. O golpe acerta ele bem cheio. Nessa hora quase o filhote de dragão morre. O monstro já dá um pulo aparecendo na frente deles. A gente fica nervoso perguntando como diabos essa coisa já chegou aqui. O filhote de dragão desvia do golpe por pouco. Prota manda o Jinx segurar, que o plano está começando. Começa a ir pela floresta. A gente fica irritado perguntando se Isaac perguntou se ele aprendeu a cair por causa disso. Atrás dele o monstro finge vindo muito puto. Prota fica procurando pela floresta e vê uma breve luz vindo da esquerda, perto de uma fogueira. Johan sente que tem algo estranho. Quando vai olhar pra cima, vê o monstro finge e um filhote de dragão vindo na direção deles. O monstro finge vai quase pegando eles, mas o Prota nos últimos segundos pega o Jin e pulam de cima do filhote de dragão, que vai descansar eternamente. Jin caindo vai falando que Isaac só pode ser louco. Johan assustado fala que agora fudeu. O monstro finge já aparece bem na frente deles. Johan assustado fala que vai ser impossível vencer o chefe sem ter se preparado antes. Jin enfiado com a cabeça no chão e o Prota mandando ele se levantar logo. Jin já vai saindo do chão muito irritado, mandando o Isaac avisar quando fosse jogar de um filhote de dragão em pleno voo, falando que pensou que tinha um plano, mas Isaac se protegeu sozinho com o escudo na queda. Deve ter sido bem confortável cair com ele. Fica fazendo birra, dizendo que só pode estar doido por ficar acompanhando alguém maluco assim. Prota rindo fala que só fez isso porque confia na habilidade dele e sai correndo dizendo que precisam ir embora agora mesmo. O monstro finge que destruiu completamente o exército de esqueleto de Johan, que fica atrás da árvore dizendo que escapou por pouco, perdeu alguns soldados esqueletos e alguns subordinados também. Fica irritado dizendo que agora que chegou nesse ponto precisam assar Isaac e matá-lo de qualquer forma. O mestre espadachim, que está invisível, escreve no chão perguntando qual é o plano. Johan fala que Isaac atrapalhou ele, então não vou conseguir lidar mais com a dungeon sozinha. Então já que vão morrer de qualquer forma, se for pra morrer assim, vão pelo menos matar ele junto. Fala que vai ser a isca para chamar a atenção de Isaac, já que precisa matá-lo para poder limpar a dungeon tranquilamente. Não vai nem pensar na hora que for visto por ele. Começa a rir dizendo que vai reagrupar o pessoal, e já faz 20 dias que ele não come nada por causa do elmo de Hades. E mesmo que jogadores sejam super humanos nesse estado, ele não vai conseguir usar todo o seu poder. O mestre espadachim vai tirando o elmo. Johan já fica com um sorrisinho na cara. O mestre espadachim vai falar que agora está se sentindo um pouco melhor. Johan já grita perguntando o que Isaac está fazendo aqui. Quando o mestre espadachim vai se virar para olhar, Johan rouba o elmo rapidamente. O mestre espadachim já fica irritado perguntando qual é o significado disso. Johan fica rindo, falando que ele foi muito burro em acreditar nisso. Não tem como. O Isaac está ali, começa a invocar todos os seus esqueletos. Prota quebra um galho. Jin pergunta o que diabos ele está fazendo, porque está deixando uma marca. Prota fala que fez isso porque está esperando um convidado. Jin fica sem entender, porque nessa dungeon tem apenas monstros aqui. Prota fica rindo, falando que ele já chegou. Assim que o Jin vai olhar para trás, é Johan que joga o elmo de Hades no chão. Prota fingindo não saber de nada, fala então era o elmo de Hades, então, hein? Johan fala que Isaac sabe até mesmo o nome. Ficou se perguntando como ele sabia que tinha assassinos. Alguém só pode ter vazado as informações. Jin fica surpreso perguntando como Isaac sabe desse tipo de coisa. Prota pergunta qual é o motivo disso estar sendo entregue para ele. Johan fica rindo, dizendo que isso é um
prêmio para o vencedor. Jin segurando o elmo, fala que esse é um item lendário. Johan diz que vai se render, então pede para que poupem a vida dele aqui dentro e fora da masmorra também. Prota pensativo fala que ele julgou que não teria chance de ganhar depois da batalha contra a Esfinge. Ele sabe mesmo analisar a situação. Jin fala que mesmo que poupem a vida dele, como ficam os subordinados dele? Johan dá um sorrisinho maligno, dizendo que aquelas coisas achou que elas não seriam mais úteis, então fez uma limpeza antes de chegar aqui. Jin fica puto, dizendo que esse Johan é um louco. Prota manda ele entregar o anel de Hades também. Johan com um sorriso na cara fala que jura que vai entregar. O mestre espadachim correndo pela floresta, dizendo que por pouco conseguiu despistar os soldados esqueletos, mas uma horda de monstros apareceu. Agora tudo está uma bagunça. Fiquei irritado dizendo que sempre soube que tinha algo errado com aquele maldito. Na frente dele já aparece dois Masqueico branco. Corta eles no meio, dizendo que não importa o que digam, essa ainda é uma masmorra de ranquear mais de 6 andares. Então sobreviver sozinho já é difícil. Seria impossível até mesmo sonhar em sair daqui matando o chefe. Fala que se for morrer assim, não vai morrer sozinho. De noite o Jin tirando uma água do joelho, se perguntando se não existe um item que permite não ter vontade de ir no banheiro. Na sua frente já aparece o mestre espadachim e corta a cabeça fora do pescoço. O mestre espadachim fica olhando o corpo no chão. Prota percebe que tinha algo estranho e corre para ele olhar. O mestre espadachim fala que Isaac chegou atrasado. Johan nervoso fala que ele deve estar sendo perseguido por hordas de monstros. Que cara persistente. O mestre espadachim fala que já esperava isso quando foi traído, mas nunca poderia descansar em paz se deixasse eles ir embora assim. E já que um deles morreu, não poderão mais terminar essa masmorra sozinhos. Agora eles irão começar a última dança com a espada. Prota fica rindo, dizendo que vai participar dessa dança com ele. A batalha começa. Prota nervoso fala que mesmo que ele não esteja com sua força completa, ele ainda continua forte. Um soldado esqueleto já aparece no meio. O mestre espadachim corta ele, mandando Johan não interferir. O golpe é tão forte que corta metade do chão. Quando o Johan percebe, o mestre espadachim já aparece nas costas dele. Ele desvia por pouco do golpe, fica cagado de medo, dizendo que esse cara é um louco. O mestre espadachim fala que ele é mesmo um rato bom em correr. E já que todos vão morrer juntos, não precisam se conter, podem lutar com tudo. Começa a rir, chamando eles para virem continuar. Prota fala que o único a respirar pela última vez aqui será ele. Não tem intenções nenhuma de morrer num lugar desse. O mestre espadachim pergunta se eles ficaram loucos, agora que sabe que vão morrer. Mais um golpe corta os seus dois braços no momento de distração. Prota repete de novo, falando que ele é o único quem vai morrer aqui. E fala para o Jin que ele fez um bom trabalho. O mestre espadachim diz que tem certeza que acertou aquele golpe. O pescoço do Jin curando. Ele pergunta se ele não sabe o quanto dói ter a cabeça arrancada. Não se pode mais nem mijar em paz, que já chega um louco cortando sua cabeça fora. O mestre espadachim nervoso fala que é impossível, não consegue acreditar nisso. Johan rindo fala que essa expressão do mestre espadachim é impagável, não esperava que ele fosse baixar a guarda desse jeito. O mestre espadachim fica de joelhos no chão. Johan fica rindo, dizendo que essa cena é patética, perguntando se ele acha que vai ser poupado se ficar com a cabeça baixada assim. O mestre espadachim já avança segurando sua espada com a boca e passa pelo meio de todos tentando cortar. Consegue cortar o Johan, mas fica surpreso, se perguntando como Isaac tem escudo de Aegis, dizendo que eles foram enganados e cai no chão. Johan cuspindo sangue fala que Isaac é um maldito. Prota fala que acabou errando na defesa. Jin fala que não tem motivos para eles ficarem assim, já que ele matou seus próprios subordinados. O mestre espadachim rindo manda eles pararem com essa lição de moral, como eles se valessem algo, é nojento, dizendo que só sobraram eles na masmorra. Acham mesmo que vão conseguir sair daqui. Se pensam assim, só pode ser um completo imbecis. Prota fala que pode ser um imbecil, porque ele estava somente perseguindo o ideal de tornar o mundo em um lugar melhor. Se enganou pensando que todos seus companheiros lutavam ao seu lado, pensavam igual a ele. Prota pergunta se o mestre espadachim já pensou em salvar o mundo, mesmo que soubesse que é uma ideia idiota. O mestre espadachim começa a rir, perguntando como alguém pode ser tão burro assim. Mesmo que termine esse jogo, o mundo não pode ser salvo. Fala que o mundo agora está estritamente no controle deles. Se eles fossem removidos depois do jogo terminar, o mundo sem eles ficaria um
caos. Prota manda ele calar a boca agora mesmo, ele já falou demais. Se tiver uma chance de recomeçar, vai rezar para que ele se torne alguém melhor na próxima vida. Jin, pensativo, fica se perguntando o que será que aconteceu entre a guilda Messias. O Prota começa a usar sua habilidade de vampiro e vai se transformando aos poucos. Jin fica nervoso perguntando o que tá acontecendo aqui, véi. Prota fala que como só está os dois aqui, não precisa esconder mais nada, dizendo que agora é hora de sair daqui antes da noite acabar. A secretária ali volta para casa e começa a ter lembranças do seu pai, falando para ela se cuidar no colégio. No caminho para a escola encontrou o Park Shin, que era sua colega de classe, falando que virou uma caçadora contratada e tem um segredo para dizer, que parece que vai ocorrer uma quebra e está indo para lá agora. Vai mostrar para o seu pai que pode ser melhor que esse tal de Sejun. Foi no dia que tiraram as fotos juntos. No quarto da secretária, várias informações sobre Park Shin e Sejun. Em uma reunião da guilda Messias, Sejun pergunta o que Park Shin tentou fazer contra Izaki dentro da masmorra, o golem de fogo segurando a esfinge. O soldado esqueleto atacando. Prota se aproxima da esfinge e usa sua habilidade de sanguessuga e começa a sugar aos poucos a vida da esfinge. E para combar, usa a habilidade de névoa de sangue e usa essas duas habilidades para criar um golem de sangue. Park Shin fala que enviou Johan e o mestre espadachim juntos para a masmorra de 6 andares no Egito. O mestre do arco pergunta com a aprovação de quem ela fez isso. Chu Song pede para que o mestre do arco tenha calma. Depois de analisar a situação, o mestre do arco, irritado, fala que não está falando com esse cachorro. Park Shin diz que fez isso por conta própria, mas não precisam se preocupar tanto. Ela deu o elmo de Hades e a bota de Hermes, então eles estão bem preparados. E mesmo que Johan tenha ido como uma isca, era bom bastante para ser reconhecido. E não importa o quanto habilidoso Izaki seja, a chance de sair vivo dessa masmorra é zero. Sejun fala que ela está muito confiante. Park Yong vai chegando na guilda. A secretária já vem correndo dizendo que eles têm um problema. Assim que vai entrando na sua sala, encontra o Rei Relâmpago sentado esperando por ele. Pouco tempo depois, o corpo de Johan começa a se curar, usando sua habilidade de retorno dos mortos, fazendo seu corpo ficar 100% recuperado. Park Yong pergunta por que aceitaria esse pedido dele de irem junto para uma masmorra de 7 andares. Rei Relâmpago fala que Sejun está se exibindo com o título de conclusão da primeira masmorra de 7 andares, então podem unir suas forças para não ficarem usando isso. O Rei Relâmpago fala que o mais correto seria ele se juntar às masmorras que ele e Izaki limparão junto no futuro. Park Yong pergunta se ele viu provocá-lo na própria casa. Isso parece uma provocação. Shakira fica assustada, falando que essa é uma sede de sangue absurda. O Rei Relâmpago, usando sua aura, fala que provocações só são feitas por pessoas do mesmo nível. A batalha entre auras continua. Setian toma seu café, falando que os instantâneos são os melhores, dizendo que não é bem o seu gosto pessoal porque é muito amargo. A secretária lhe fala que aquele é o café instantâneo e o copo que ele trouxe da reunião com a guilda Fênix, e fala que tem notícias de que o Rei Relâmpago e Park Yong entraram em contato. Setian, rindo, diz que finalmente uma grande aliança está se formando, as coisas estão ficando interessantes, e pergunta para onde a secretária ali está indo. Ela fala que vai vir uma amiga, deixando Setian surpreso, perguntando se ela tem amigos. Fica pensativa em que tipo de amigo seria essa. 3 pessoas reunidas. Johan falando que tinha certeza que eles não manteriam a promessa, e no começo pensou que tinha sido traído. Prota fala que sempre cumpre suas promessas. Assim que Johan se levantou, na frente dele tinha um bilhete para ele devolver o elmo depois de sair. Fala que significa que então Izaki já sabia que ele tinha habilidade de retornar dos mortos. Pergunta como ele pode saber de até de uma coisa dessas. Prota rindo, se lembra que por causa dessa habilidade teve que matar ele 2 vezes antes de retornar. Prota fala que não é da conta dele de onde vem essas informações. Johan fica surpreso, falando que Izaki é tão legal, fazendo Jin cuspir o suco que estava bebendo. Os olhos de Johan começam a brilhar, falando que o irmão Izaki é muito legal. Jin, irritado, fala que nenhuma dessas pessoas é normal. Prota fala que com isso Johan está morto a partir de agora. É só não fazer nada e viver em um silêncio mortal. Caso contrário, a guilda Messias irá achar ele. Johan pede para o Izaki esperar um pouco e pede para ir junto com eles. Park Shin na sua sala, nervosa, com várias notícias, dizendo que apenas o grupo de Izaki saiu vivo. Escuta umas batidas na porta. A pessoa que entra é a secretária Lee. Park Shin fala que faz muito tempo, hein? Por onde ela esteve andando esse tempo todo? A secretária Lee fala que tem algo para pedir.
Park Shin diz que faz tempo que não se veem e não mantém contato, então está um pouco triste porque sua amiga ser tão fria. A secretária lhe pergunta se foi ela que matou o seu pai. Park Shin fica paralisado escutando isso e lembra que quando o pai da secretária lhe morreu, ela estava no local e Sejun também estava presente naquele dia. Park Shin, nervosa, fala que depois de aparecer tão de repente, vem com essas perguntas, fala que o pai dela morreu em um acidente por causa da quebra de masmorra, não sabe da onde que ela conseguiu essa informação, mas não é verdade. A secretária ali fala que sua amiga também não mudou, ainda não sabe mentir. Joga um documento em cima da mesa dizendo que o motivo que seu pai morreu não foi por causa de um monstro ou explosão acidental. E acreditou que poderia obter algumas respostas, mas parece que estava errada. Park Shin começa a se levantar nervosa, perguntando o que ela está tentando dizer com essas palavras. Ela volta depois de desaparecer por 3 anos, só para perguntar se tinha matado seu pai. Pergunta se a secretária ali acha que esses papéis são mais confiáveis que a palavra de sua amiga, e mesmo que ela ache que tenha matado o pai dela, o que ela vai querer fazer? Vingança ou algo do tipo? Perguntando o que ela poderia fazer, não sabe a posição que ela está agora. A secretária lhe fala que sabe muito bem que ela é a vice-mestre da Guilda Messias, e o que ela pode fazer, em breve ela vai descobrir. O Rei Relâmpago pedindo para deixarem essa briga de lado, não tem muito tempo para desperdiçar o tempo um do outro, ele só quer um acordo, antes que possam seguir com negócios. Eles podem fazer um testamento, como eles vão em uma masmorra de 7 andares, não tem como saber se vão sair vivo. Então se um deles for morto, ficarão com a guilda um do outro. Como a Guilda Messias concluiu uma masmorra de 7 andares, eles não podem ficar apenas observando. Mas se fossem tentar sozinhos, seriam morte na certa. E como uma pessoa gananciosa não quer dividir as recompensas depois de concluir a dungeon de 7 andares, e pergunta se Park Yong não pensa do mesmo jeito que ele, veio aqui sabendo que mesmo que chegue no 7º andar, pode acabar sendo traído, por isso está dizendo para eles escreverem um testamento antes de entrarem na masmorra. Prota já vai aparecendo do lado do Park Yong, dizendo que ele parece estar preocupado com algo. Park Yong, pensativo, fala que não conseguiu sentir a presença dele. Pergunta quando quem chegou aqui. Prota vampirão fala que acabou de chegar. E acabou.